Então, o tema que a gente vai desenvolver hoje aqui é sobre decisões. O custo das decisões. Porque a gente vê um monte de gente muito inteligente tomando um monte de decisão errada e, muitas vezes, são pequenas decisões que parecem inofensivas, né? Que é a pressa, é o tempo, é o custo, que aí você tenta ajeitar uma coisinha e acaba se transformando num baita de um prejuízo ou num problemão ou num baita lucro que você ia ter e não vai ter mais por causa de uma decisão errada ou de um conjunto de pequenas decisões que, quando se formaram, criaram um grande resultado negativo, né? Então, a história que eu contei para vocês, né, no post que eu fiz, então eu fiz um post lá, contei essa história, e também foi uma história derivada, né, do convidado, meu amigo Júnior Soares. O Juninho é agrônomo e é do comercial e ele atende sei lá quantos 1.000 hectares de cana, soja, né? A especialidade dele é plantar soja na palhada de cana, fazer as reformas dos canaviais. E ele detectou, né, em uma usina para a qual ele estava prestando trabalho, um problema que, a partir desse problema, ele conseguiu ter uma economia aí para a turma, né, na casa de 1,3 milhão. Na verdade, ele deixou de ter prejuízo de 300 mil e teve um lucro de 1 milhão, mais ou menos a conta é essa, arredondando para ficar fácil para todo mundo, por causa dessa decisão. Tá? Então, se eles não tivessem tomado essa decisão, porque foi a recomendação dele, o cliente podia não ter aceitado, ter tomado uma decisão diferente, mas o cliente seguiu a recomendação dele e deu certo. Então, uma decisão, 1,3 milhão. Então, essa é a conta que eu já deixei na cara aqui, tá na thumb do episódio, né? Da live. Porque quantas decisões que a gente toma na fazenda que geram prejuízos ou lucros de milhão, tá? Então, quantas vezes você já tomou uma decisão que repercutiu em muitos R$1.000 ou até em alguns milhões de reais por uma decisão que a gente tomou errada na hora. Então, é óbvio que o que eu vou falar aqui hoje tem a ver com essa história dos 600 hectares. Foram 600 hectares que ele conseguiu detectar e deu esse ganho aí, ou deixou de perder dinheiro e ganhou dinheiro, né? Então, teve essa diferença, esse ganho econômico aí de 1,3 milhão. Por que pessoas inteligentes tomam decisões ruins? Como a pressão afeta a nossa capacidade de análise para tomar uma decisão, e vou falar importantíssimos aqui, isso é o diferencial, tá? Você não vai ver isso em lugar nenhum aqui. Como os sabotadores mentais prejudicam os líderes, tá? E aí eu tenho no final aqui um teste, que eu vou deixar o link para vocês, e você vai entrar num teste e vai sair um relatório para você sobre os seus sabotadores mentais, os seus comportamentos sabotadores que está atrapalhando, prejudicando a sua performance, os seus resultados ao longo da sua vida e você nunca tinha ouvido falar nisso. Então, isso aqui foi um assunto que me ajudou bastante lá no passado e vem ao longo dos anos ajudando demais aqui os clientes da Trato, os clientes de mentoria, né? Quem de alguma forma tem alguma interação com o meu conteúdo aqui ao longo dos anos já recebeu bastante essa informação. Se você é novo aqui, você é a primeira vez que você vai ouvir esse assunto, beleza? Então, o contexto primeiro da história, né? Então, só fazendo um resumo muito rápido. Essa live aqui vai ser rápida hoje, tá? Não vou passar 2 horas aqui falando, não. O Júnior atende usinas, proprietários rurais que tem cana e que em algum momento ele precisa renovar esse canavial. Para renovar esse canavial, a turma, em vez de fazer todo o preparo de solo e plantar cana direto de novo, eles rotacionam com outras culturas. E aqui na região nossa aqui de São Paulo, no centro do noroeste paulista, misturando com o Mato Grosso do Sul, enfim, e Minas Gerais, tem muita gente plantando soja nos talhões que vão ser reformados para ser plantado cana novamente. Tem um monte de benefício econômico, financeiro, técnico, agronômico em fazer essa técnica, né? Então você tem um faturamento quando não está produzindo cana e reduz o custo do novo plantio, melhora o perfil de solo, ou seja, é uma técnica maravilhosa que se usa aqui no Brasil e o Júnior atende o pessoal que faz isso. E tem um detalhe que pode acabar com tudo ou salvar
o negócio da soja nessa situação, que é quando você encontra no solo residual do picloram. Então, o picloram aí, você já deve ter ouvido falar bastante aí, tem, né, nomes comerciais mais comuns que eu não vou dizer porque ninguém tá me pagando propaganda para falar da marca dele, mas o picloram, porque foi usado na cana, ficou no solo, e se você plantar a soja com esse resto de picloram que estava no solo, você vai perder a sua soja. Vai perder a soja, não vai nascer, e aí você vai ter que plantar de novo, fazer todo um retrabalho que tem todo um custo de fazer de novo, além de ter perda de produtividade da soja, porque você perdeu a janela de plantio. Quanto mais você atrasa o plantio, menor será a sua produtividade lá na frente. Então tem um dia para fazer, tem a época ali, a janela ótima de produção de soja. Então, na época, que esse cliente que ele estava atendendo já estava tendo bastante problema com isso, mas o que eles falavam? Cara, fazer os testes para avaliar se tem residual no solo custa muito caro e a gente tem muita área para reformar aqui. Muita área. Não vai dar tempo de fazer esses testes e a gente conseguir receber os testes, avaliar, fazer o que tem que fazer para plantar. Isso a gente vai perder a janela da soja. Então a gente costuma plantar meio, né, vai confiando nas recomendações do que foi utilizado, olha as ordens de serviço lá do que foi comprado de produto, procura o picloram, vê se foi jogado na área, faz uma conta e fala, dá para ir ou não dá, mas é assim, meio no escuro, tá? Esse ano, né, com o Júnior foi diferente. O Júnior falou assim, cara, se esse é o maior problema de vocês, eu tenho uma solução para vocês. Vocês vão pegar essas áreas, né, que vocês vão reformar, e vocês vão plantar pepino. Aí o cara, porra, plantar pepino? Ô Júnior, desculpa aí, mas você tá ficando meio doido, né? A gente quer plantar soja, né? A gente chamou você que vai plantar pepino. Falou o seguinte, o pepino, ele é uma das culturas mais sensíveis ao picloram. Se você plantar o pepino, e o pepino nasce rápido, se ele não nascer, não emergir em alguns dias, tem picloram no solo. Então você faz o teste nos talhões ou pega o solo do talhão, põe no vasinho e testa plantar o pepino nele, tá? Nesse ano, ele detectou em 600 hectares, fazendo esses testes de plantio de pepino, residual de picloram, 600 hectares. Então a conta que eu fiz no post, você pode voltar lá, tá lá um carrossel que eu falei sobre isso. Se eles tivessem plantado e tivesse pego o residual, tivesse que replantar e perda de produtividade e tudo mais, a operação deles, o custo menos, né, a receita com valores ajustados, eles já têm um prejuízo de R$300 mil nesses 600 hectares. Como eles seguiram a recomendação e plantaram e colheram e deu certo, beleza, eles tiveram um lucro de 1 milhão com essa área. Então, é entre um prejuízo de 300 mil versus um lucro de 1 milhão que está esse range de 1,3 milhão de eficiência, que a decisão do produtor em seguir a recomendação do agrônomo fez a diferença. Então, olha, uma decisão na pressa, na pressão, tinha tempo, tinha orçamento, tinha tudo isso na cabeça do decisor e essa vez a galera acertou, tá? Mas quantos, né, por aí não tomam essa decisão errada, né? Então, qual é o principal problema que você tem hoje nas decisões que você precisa tomar, né? Pensa aí qual é o principal gargalo que atrapalha o teu negócio. Se é fazenda de pecuária, se é fazenda de agricultura, se é uma fazenda de café, se é uma fazenda de eucalipto, seja lá qual for o teu negócio, uma fazenda de leite, né? O que você tem como tua principal atividade e que você fala, isso aqui é o meu maior problema, isso aqui é um negócio que esquenta a minha cabeça, isso aqui é um negócio que eu preciso estar sempre em cima, tomando decisão, se vai, se não vai, se faz, se não faz, se deixa de fazer, se manda alguém ir lá, eu tenho que ficar em cima disso, tomando decisão o tempo inteiro. Pensa aí, qual é o teu maior problema? Mentaliza aí hoje. Eu tenho um maior problema, eu tenho vários problemas, eu tenho um maior, e esse maior, ele repercute em quase todos os outros, né? Então, pensa aí. Qual que é o lance, né? Por que as pessoas inteligentes, pessoas que estudaram, ou que até nem estudaram, mas têm experiência de vida, mas pessoas que são inteligentes, sabe o que é gente inteligente? Sabe quando você conversa com a pessoa, você fala, pô, esse cara é inteligente, porque, porra, tudo que você fala, o cara entende, ele te fala coisas inteligentes, né, que faz sentido, resolve problema, pô, o cara é inteligente, né?
Por que tem gente inteligente que toma a decisão errada? Né? Então, tem algumas coisas aqui que a gente precisa diferenciar. Primeiro, né, que ter conhecimento é diferente de tomar boa decisão. Ter experiência é diferente de tomar boas decisões. Né? Inteligência é diferente de decisão. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se fosse assim, todo mundo que estudou muito só tomaria boas decisões, todo mundo era rico, todo mundo era fácil para todo mundo, né? Mas não é. Porque tomar decisão tem outros fatores que não somente os aspectos racionais da lógica. Olha, 1 mais 1 é 2. É só você seguir essa regra e tudo vai dar certo. Nem sempre 1 mais 1 é 2. Nem sempre você tem um que precisa somar com o outro para dar 2. Às vezes você vai pegar emprestado com o outro para conseguir pedir para alguém fazer aquilo para você, para fazer 1 mais 1 dá 2. Então tem um monte de coisas que pode acontecer até aquele resultado de fato sair. Então, essas decisões, né, tem um monte de coisa que atrapalha a gente, tá? Então, primeira coisa que atrapalha uma decisão, nosso estado mental. Então, se a gente tá bem, centrado, né, tranquilo, com um momento de vida que permite isso, a nossa capacidade de decisão melhora. Mas se a gente tá num momento pressionado, com problema na família, problema pessoal, problema financeiro, toda característica ali de que a sua mente está ocupada com outras coisas, vai piorando a capacidade de decisão. Concorda comigo? Segundo ponto, clareza. Então, você saber realmente o que é aquilo que você está lidando para tomar uma decisão. Quantas decisões a gente toma achando? Aí eu acho que é isso. Eu não tenho tempo para estudar isso, não tenho tempo para aprender. Eu vou fazer o que eu acho que tem que ser feito. Né? Então, quantas decisões por falta de clareza são tomadas erradas? Terceiro ponto, energia. Tomar decisão com a energia alta tem um resultado, tomar decisão com energia baixa tem outro resultado. A gente sabe que quando você está mais frio e mais tranquilo, você tende a tomar melhores decisões do que quando você está agitado e, né, cabeça fervendo e você tá ali a 1000 por hora, né? Claro que existe uma diferença. Tem pessoas que tomam decisões melhores quando estão sob pressão e pessoas que tomam decisões melhores quando estão calmas. Mas de uma forma geral, estar calma, sua energia controlada, melhora a capacidade sua de decisão. Quarto ponto, ambiente. Então, o ambiente repercute muito nas nossas decisões. Uma coisa é você tomar uma decisão sozinho, outra coisa é você tomar uma decisão em grupo, em meio a um grupo que gera expectativas, viés, julgamento, o auto-julgamento, a autocrítica. Então, o medo de errar, o medo de falar alguma coisa errada, o medo de parecer que você não é tão bom assim, ou de deixar que eles saibam que você não é tão bom assim. Tudo isso interfere. Então, o ambiente na hora de tomar decisão faz muita diferença. Então, tomar decisão com plateia é um pouco... Não sei se é mais perigoso, mas é bem desafiador tomar decisão com plateia do que você sozinho consigo mesmo, né? E tudo isso influencia no nosso quinto aspecto, que é a pressão. Então, você estar pressionado é uma coisa, você está sem pressão é outra. Você tem um vencimento financeiro para amanhã e precisar resolver hoje, é uma posição. Você tem um vencimento para daqui a 60 dias e você tem prazo para trabalhar isso com tranquilidade, você tem outro momento de decisão, não é? Então, vamos lá. Como que essa pressão altera a nossa capacidade de decidir? Tá? Então, tem várias coisas aí. Primeira coisa, horário. A gente, ao longo do dia, a gente vai gastando a nossa capacidade de tomar boas decisões. As melhores decisões a gente toma no começo do dia. É quando o nosso software aqui está mais frio, a memória RAM está mais tranquila, ainda não processou muita coisa, ainda está ali, ó, ligando, né? Tá pegando energia. Então, pela manhã a gente toma melhores decisões porque a nossa mente está mais descansada. Isso se você dormiu bem, né? Se você não dormiu bem, se você não dorme bem, se você tem criança pequena e fica acordando 3, 4 vezes no meio da noite, já começa o dia também com uma decisão prejudicada. Mas, mantendo assim as condições normais de temperatura e pressão, a CNTP, né? A temperatura ao nível do mar, né? A 1 atmosfera.
No fim do dia, a gente tende a tomar piores decisões. Então, isso já é um aspecto importante. No fim do dia, a gente tá mais cansado, tende a só, foda-se, eu quero resolver, quero sair fora disso daqui, eu preciso sair fora disso daqui. Piores decisões. Outro ponto aqui. Você decide igual quando você tá tranquilo e quando você tá perdendo dinheiro, você já tá no mato sem cachorro, você já tá lascado. Você tá precisando recuperar o que você já perdeu. Sua decisão é a mesma do que se você tivesse no zero ou positivo? Olha como a pressão vai mudando o poder de decisão. E quando você tem prazo, de resolver alguma coisa, quando tem tempo contado, quando o tempo está vencendo, a pressão fica muito grande, tá? Então, você vai desgastar as suas decisões, tá? Você vai ter, muitas vezes, muitas decisões a serem tomadas ao mesmo tempo, e essa urgência, o tempo, a pressão, gera um estresse. Esse estresse gera toda uma resposta fisiológica do nosso corpo, que também atinge a nossa mente. Então vira ali um ciclo vicioso da coisa ruim, da negatividade, de tomar más decisões, pressionados, um invólucro de coisa ruim. Então, sob pressão, muitas pessoas deixam de decidir e passam apenas a reagir. Tá? Então, é muito importante que a gente entenda que para a evolução sua, como líder, como gestor, como decisor que toma decisões importantes, que você aprenda e consiga evoluir a sua mentalidade, você com você mesmo, saber enxergar situações para se posicionar melhor, saber sair fora de situações, saber sair estrategicamente fora de situações que te colocam em uma situação de pressão, ou o contrário, saber colocar pessoas em situação de pressão para que você tire aquilo que você quer delas, que é isso que quem sabe fazer, faz com você. Ele sabe te colocar num beco sem saída que você fica pressionado e aí você toma a decisão que ele quer que você tome. Então, você saber se defender para que não façam isso com você e, na medida do possível, você também aprender a usar isso ao seu favor. Então, o desenvolvimento do líder, da capacidade do líder de tomar decisões é um ponto crucial aqui para qualquer negócio. Quem planta soja empalhada de cana, para quem planta cana, para quem cria gado, para quem tem empresa de qualquer natureza, para quem tem família, para quem não tem, todo mundo precisa desenvolver a capacidade de tomar decisões, porque são essas decisões que a gente toma todo dia que fazem toda a diferença. Existe um mito aí que circula pela internet, não sei se é verdade, mas a história é boa, tá? Então, se não for verdade, pelo menos a história é boa. Eles falam que pessoas como o presidente dos Estados Unidos, os CEOs das grandes empresas que valem muito dinheiro, então das empresas de tecnologia e outras, que é a turma do mais alto gabarito, que toma, cada decisão do cara repercute em bilhões de dólares, que esses caras, eles fazem o possível para não tomar pequenas decisões à toa, para que pequenas decisões que ele não precisa tomar não passe por ele. Por exemplo, escolher a própria roupa. O cara vai sair de manhã, ele tem que abrir o armário dele e escolher qual é a roupa que ele vai usar. Eu vou usar azul, preto, amarelo. Pensa que são esses caras, tá? O presidente dos Estados Unidos, o presidente das grandes empresas do mundo. Eles já têm uma pessoa que decide a roupa por ele, para ele não gastar essa energia escolhendo a roupa dele de manhã. Essa decisão eu não quero gastar. Então você gasta a sua capacidade de boas decisões ao longo do dia. Se isso é verdade eu não sei, mas falam. E faz todo sentido, que em várias situações que você mais tem performance, você vai ver que pequenas decisões que não interferem no todo, é melhor você delegar e deixar alguém fazer por você. Se você quiser controlar tudo, toda decisão tem que passar por você, você está sempre com a mente carregada, sempre sobrecarregada, e aí diminui a capacidade das suas decisões. Esse corte que você acabou de assistir é da nossa live raiz, que acontece às segunda-feiras, às 19h30. Você já se inscreve, dá um like, compartilha esse perfil e eu te espero na próxima.